dar início, então, no nosso devocional, porque o pessoal tem compromisso, né? 8h04, né? Vamos começando, então. Já temos aí um pessoal que já entrou. E eu creio que o pessoal vai entrando no decorrer aí da nossa oração. Compartilha aí também vocês, compartilha com o pessoal, que a nossa live está começando. Aleluia, louvado seja Deus. Que bom estarmos aqui novamente, dedicando a nossa primeira parte do dia na busca a Deus, na oração, na meditação da palavra. Aleluia. E eu creio que o Senhor tem ouvido as nossas orações. Temos orado bastante aqui. Eu creio que o Senhor tem ouvido as nossas orações, as nossas preces, tem chegado no céu. Aleluia. E eu creio num transformar, num avançar. O nosso tema é 2026, é ano de avançar. E eu creio que nós já estamos a um passo do nosso avanço. Aleluia. Estamos já subindo a escadinha, né, do nosso avanço. Por quê? Porque estamos orando, estamos buscando na palavra de Deus instruções, direções para o nosso crescimento no ano de 2026. Não podemos ficar parados, como eu estou dizendo aqui todo dia. Não podemos mais ficar andando em círculos no meio do deserto. Mas chegou a hora, chegou o momento de nós cruzarmos o nosso Jordão e chegar na nossa terra prometida, chegar na nossa promessa, aleluia, e comer das novidades de Deus para nossa vida. Glória a Deus. Então o tema hoje é avançar na vida espiritual, com o texto base de Tiago 4, versículo de número 8. Então, irmãos, não existe avanço verdadeiro sem o crescimento espiritual. Muitas pessoas desejam avançar em áreas visíveis da vida. Ou seja, quais são as áreas visíveis da nossa vida? Muita gente quer crescer na sua vida profissional, na sua vida financeira, naquilo que as pessoas conseguem ver, né? Então, muitas pessoas querem avançar nas áreas visíveis, mas negligenciam o seu relacionamento com Deus, que é o invisível. Então, muitas pessoas têm buscado tanto aí nas coisas do mundo, têm buscado nas coisas terrenas, mas têm deixado a sua vida espiritual totalmente de lado. Isso não pode acontecer, aleluia. Então, Júlio nos chama a voltar ao lugar da intimidade. Então, a palavra hoje para nós aqui nessa oração é intimidade, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, como precisamos ser mais íntimos de Deus, aleluia. Intimidade é relacionamento sério, aleluia. Intimidade é estar juntinho, conectado a Deus diariamente, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, voltar ao lugar da intimidade, onde a força espiritual é renovada e a direção de Deus se torna clara. Então, quando nós buscamos aumentar, avançar na nossa vida espiritual, nós temos força espiritual renovada e direção de Deus clara. Quando nós buscamos mais a Deus, nós recebemos um renovo diário. Naqueles dias que nós estamos fracos, naqueles dias que parece que não vamos conseguir nem sair da nossa cama, aleluia. Mas quando nós buscamos em intimidade com Deus, em oração, em leitura da palavra, aleluia, a nossa força é renovada e nós conseguimos, aleluia, enfrentar as nossas dificuldades, enfrentar o nosso dia, enfrentar tudo, aleluia, porque a nossa fé, a nossa força é renovada diariamente, porque as misericórdias do Senhor são renovadas todos os dias, aleluia. E também nós temos a direção de Deus, como precisamos buscar a direção de Deus todos os dias, né? E não tomar decisões por nós mesmos, mas buscar a direção de Deus para a nossa vida. Então, irmãos, pegue aí a palavra que nós já vamos estar lendo, Tiago. Vamos ler a palavra de Deus, lá no livro de Tiago, capítulo número 4, versículo de número 8. Quero ler o 7 também, porque o 7 é uma palavra forte, hein? Vocês já leram aí? O Rodrigo disse que adorou ler o livro de Tiago, é um livro muito bom mesmo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha, é forte. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Olha aí. Limpai o vosso coração. Patrícia, bom dia, paz e graça. Essa palavra é forte, irmãos. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. O que é chegar a Deus, né? É se aproximar dele. Aleluia. Tiago, então, ele escreve a cristãos que estavam divididos
entre Deus e entre o mundo. E como tem isso hoje em dia, hein? Pessoas que ainda estão divididas, estão em cima do muro, não sabem se servem a Deus, se servem ao mundo, e ficam divididas, não sabem ainda, aleluia, a direção certa. Sim, eu leio sempre, isso mesmo, Tiago, isso mesmo, Rodrigo. Então vem um chamado aqui no livro de Tiago, para esses cristãos que estavam divididos, e também um chamado para mim e para você hoje. O chamado é: chegai-vos a Deus. Isso é um convite a uma decisão intencional. Qual decisão que nós temos que tomar hoje? Abandonar a superficialidade espiritual e viver uma fé profunda, prática e transformadora. Bom dia, que Deus nos fortaleça todos os dias. Isso mesmo, Patrícia, fica conosco até o final. Então, olha só, isso é grave, isso é sério. Precisamos abandonar o superficial na nossa vida. Meu Deus do céu. Quantas pessoas, elas vão para a igreja, se dizem ser cristãs, mas ainda continua vivendo no raso, entendeu? Continua vivendo o raso. E não é isso que Deus quer para nós. A palavra diz lá em João 15 que Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos, aleluia. E a palavra diz que quem está conectado na videira dá frutos, e muitos frutos. Então nós precisamos frutificar, aleluia. Nós precisamos, aleluia, dar frutos, aleluia, na nossa vida espiritual, e não ficar parados numa vida rasa, numa vida morna, aleluia. Tem muitas pessoas que são dependentes de outras pessoas, dependente do pastor da igreja, dependente das irmãs da oração da igreja, e ela não busca por ela própria, fica ali dependente, né? Sempre está ali incomodando o pastor, incomodando as irmãs, incomodando os obreiros. Ai, ore por mim, pedindo oração, e esquece que nós mesmos temos que buscar em oração, aleluia. Nós também somos os responsáveis, nós temos que buscar individualmente e não ficar dependente da oração dos outros. Eu não estou dizendo que não é importante as pessoas também intercederem por nós, que a palavra diz que precisamos de intercessão também, precisamos de oração. Às vezes em momentos de enfermidade, em algo que nós estamos precisando mesmo. Essa é a realidade atual nas igrejas, sim, Rodrigo. Pessoas mornas e rasas na sua fé, que são dependentes do pastor e dependentes dos obreiros, dependentes. E se acontece algo ainda na vida dela, se algo não vai bem, ainda vai colocar a culpa no pastor, vai colocar a culpa no irmão que orou. Ah, não oraram direito lá para minha causa não, porque não deu certo. Ainda coloca a culpa nos outros, mas esquece que você mesmo tem que buscar, aleluia. Você precisa crescer, chega, como eu disse lá no comecinho, chega de tomar o leite, chega de ser criança na vida espiritual, chegou a hora de chegar na fase adulta espiritualmente, chega de tomar leite, chegou a hora de comermos a comida sólida, aleluia. Meu Deus, Deus está falando, irmãos. Oh, meu Deus, eu sinto uma presença aqui do Espírito Santo, aleluia. Deus está falando conosco, chega de ser criança, chega. Chegou a hora de você crescer. Chegou a hora de você comer comida sólida. Chega de ficar dependente dos outros. Busque você, ore você, coloque o seu joelho também no chão. Aleluia. Porque você fica dependente do joelho do outro. Mas é o seu joelho que tem que estar no chão, buscando pelo seu crescimento espiritual. Aleluia. Porque Deus também escuta a sua oração. Não é só a oração do pastor, não. Ele escuta a sua oração, a sua intimidade com Deus. Quando fores orar, entra no teu quarto, feche a porta e fala com Deus. Nós precisamos buscar, irmãos. Aleluia. Precisamos abandonar a superficialidade espiritual e viver uma fé profunda, prática e transformadora. E quando nós buscamos, quando nós nos achegamos a Deus, tem uma promessa clara para mim e para você. Quando damos um passo em direção a Deus, Ele responde com a sua presença. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Aleluia. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais íntimos nós ficamos com Ele. Aleluia. E mais a presença dEle está conosco. Aleluia. Vou dar um exemplo, uma ilustração aqui na Bíblia. Lembra lá em Lucas 10, 38, quando fala das duas irmãs, Marta e Maria, quando Jesus chega lá na casa de Marta e Maria. Enquanto Marta estava ocupada, fazendo muitas coisas, cuidando da limpeza, cuidando da casa, muito preocupada com as coisas da casa. Aleluia. Maria escolheu a melhor parte, estar aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Aleluia. Hoje tem um convite para nós. Aleluia. Estar aos pés de Jesus. Aleluia.
estar aos pés dele, ouvindo a palavra, buscando intimidade. Aleluia! Muitas vezes nós estamos ocupados, como Marta, com muitas coisas. Meu Deus! Quem é professora aí que está comigo, está de férias, aí não está tão preocupado com muitas coisas, mas quando volta às aulas, quando volta ao trabalho, começa a ficar ocupado com muitas coisas. E às vezes acabamos esquecendo. Juliana Mainardes, bom dia, Deus abençoe sua vida. E nós deixamos de lado a nossa vida de oração, deixamos de lado a nossa busca, deixamos de ler a Bíblia, e isso vai nos afastando de Deus, aleluia. Então não podemos deixar a nossa vida cotidiana, não podemos deixar, aleluia, a nossa agenda diária nos afastar da presença de Deus, aleluia. Mesmo ocupados, precisamos deixar momentos do nosso dia para a oração, momentos para ler a palavra. E uma boa dica é você ter uma Bíblia no seu trabalho. Em algum momentinho, qualquer segundinho, minutinho que você tiver ali, você pegar, ler, quem sabe no seu horário de almoço, aleluia. Eu tenho a minha Bíblia na minha mesa e eu não tiro ela de lá por nada nesse mundo, aleluia. Precisamos, irmãos, andar com a nossa espada, ter a nossa espada nas mãos, aleluia. E se puder, se você conseguir lê-la durante o dia, aleluia. Aqueles momentinhos de oração rápidas, eu gosto muito de Neemias. Neemias, enquanto ele estava erguendo as muralhas de Jerusalém, em todos os momentos ele fazia algumas orações curtas, ali com Deus. Sabe quando você está num momento difícil, você fecha um pouquinho o teu olho e clama a ajuda de Deus? Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a tomar uma decisão. Esteja comigo, oh, Pai Celestial, preciso da tua ajuda nesse momento. Sabe, essas orações curtas funcionam também. Você não precisa ficar orando 1 hora, 2 horas por dia, aleluia. Mas às vezes uma oração curta muda totalmente a situação. Olha aí, uma dica que o Senhor está dando para mim e para você, aleluia. Faça também orações curtas durante o seu dia, aleluia. Simone Melissa, bom dia, paz e graça. Fique conosco, estamos aqui num projeto de oração. Então, como eu estava falando para vocês, precisamos ter mais intimidade com Deus. Intimidade precede a atividade. Quem prioriza a presença de Deus avança espiritualmente. Então precisamos, aleluia, avançar. Então, avançar na vida espiritual não é emoção passageira, é constância. Algo também que tem acontecido muito é a questão da emoção passageira. As pessoas que vão para a igreja, sentem uma emoção ali, escutam um louvor, sente algo, até chora, aleluia. Mas na tua vida diária, não tem, aleluia, constância, aleluia. É só emoção passageira, mas não é algo passageiro que Deus quer comigo e com você. É relacionamento diário, aleluia, concreto, aleluia, duradouro, aleluia, constante. Quanto mais nos aproximamos de Deus, o que acontece conosco? A nossa fé se fortalece. Simone Messias, bom dia. Simone, nós já começamos aqui, mas Deus é bom. Que bom que você chegou a tempo. Então, avançar na vida espiritual. Quanto mais nos aproximamos de Deus, a nossa fé se fortalece. O nosso discernimento aumenta. Eu acho isso muito interessante. O discernimento espiritual. E eu tenho buscado isso porque isso faz parte do ouvir a voz de Deus. E é algo que eu tenho aprendido muito. Eu acompanho muito o profeta Vinícius Iracete. Não sei se vocês conhecem. E o profeta Vinícius Iracete, ele tem um propósito nas orações dele que é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Já faz aí uns 4, 5 anos que eu acompanho as orações dele. E através das orações do profeta Vinícius Iracete, eu tenho conseguido melhorar nessa questão do ouvir a voz de Deus, estar sensível à voz de Deus. E o meu discernimento espiritual tem aumentado gradativamente. É uma bênção, irmãos. É uma bênção quando você consegue ouvir a voz de Deus. Como eu estava dizendo esses dias, não é que ele vai falar uma voz grossa, vinda diretamente do céu, falando do seu ouvido, mas ele fala conosco através da palavra. Aleluia, quando você está ali buscando, quando você está com o seu joelho no chão no teu quarto, orando, buscando, aí você vem no seu coração, aleluia. Você sente Deus falando com você, uma palavra que você leu na Bíblia, aquela palavra dá um estalo e você fala, meu Deus, é isso que eu tenho que fazer. Isso é discernimento espiritual, aleluia, quando você consegue ser sensível à voz de Deus, aleluia. Às vezes através de um louvor, você escuta um louvor, escuta uma palavra e dá um estalo na sua cabeça. É Deus falando com você, aleluia. Você está na igreja,
o pastor está pregando aquela palavra e você sente no teu coração aquela direção que você precisa. É Deus falando com você, aleluia. Você não precisa muitas das vezes receber uma profecia, porque muita gente hoje só vai nas igrejas atrás de profecia, atrás de profecia, aqueles profetas que revela CPF e RG da sua vida. E muitas pessoas estão só atrás disso hoje, aleluia. Mas não estão buscando na sua vida espiritual, o discernimento espiritual daquilo que é certo, daquilo que é errado, aleluia. Tem muito falso profeta, a palavra mesmo diz que nos últimos tempos haverão de ter muitos falsos profetas, e nós estamos nessa época, irmãos, porque Jesus está voltando, e muitos falsos profetas têm se levantado, aleluia, e muitas pessoas têm caído na lábia dos falsos profetas, achando que Deus está falando contigo, mas não é Deus, não. E o discernimento espiritual é bom para isso, porque quando você tem discernimento, quando chega alguém assim, um falso profeta, você sente na hora que é falso profeta, você sente na hora que não é de Deus, que aquelas palavras não são de Deus, que aquela profecia não é de Deus. Por isso precisamos buscar espiritualmente o discernimento espiritual para a nossa vida. Como eu disse, chega de ser criança, chega de tomar o leite, está na hora de ser adulto espiritualmente e comer das coisas sólidas, aleluia. Bom dia, Michele, paz de Deus, tudo bem com você? Que bom que você entrou. Então, olha lá, quanto mais nos aproximamos de Deus, a nossa fé se fortalece, o nosso discernimento aumenta, o nosso coração é alinhado com a vontade do Pai. Quando Jesus nos ensina a orar na oração do Pai Nosso, Ele diz que seja feita a tua vontade. Então, não é só a nossa vontade, é a vontade de Deus para nós. Então, quando nós avançamos espiritualmente, o nosso coração é alinhado com a vontade de Deus para a nossa vida, aleluia. Muitas vezes vem um não de Deus para a nossa vida, muita gente também não sabe lidar com o não de Deus. Porque muitas coisas não são da vontade de Deus para a nossa vida, mas nós batemos, continuamos na mesma tecla, naquele assunto, naquilo que Deus já disse não para nós, e a gente quer agir da nossa maneira, mas não é assim. É a vontade de Deus para a minha e para a sua vida que vai prevalecer, não é a nossa vontade que prevalece, é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? E olha aqui, sinais de quem está avançando espiritualmente. Vamos ver se você tem avançado espiritualmente. Olha os sinais, 4 sinais de quem está avançando espiritualmente. O desejo constante pela palavra. Aleluia. Confesso que quanto mais eu leio, mais eu quero ler. Aleluia. Mas como eu disse lá nos primeiros dias do nosso devocional, eu tenho lido bem mais pausadamente agora. Não naquela pressa de querer ler a Bíblia toda em um mês, não. É bem devagar, né? É aquele desejo constante, aleluia, pela leitura da palavra, aleluia. Então esse desejo tem que crescer dentro do nosso coração. Isso é um sinal que nós estamos avançando espiritualmente. A vida de oração consciente. Então aquela vida de oração, de você levantar da sua cama, já colocar o teu joelho no chão, já dedicar o seu primeiro momento do dia em oração. Não dá para sair de casa, irmãos, para trabalhar, para fazer o que for, o que seja, sem você orar antes de sair de casa. Isso é uma consciência, aleluia, na sua vida de oração. Como que você vai sair de casa sem consagrar seu dia, sem consagrar sua casa, sem consagrar sua família, sem apresentar-se a Deus, apresentar também em oração os seus amigos, né? A Michele que sempre fala isso para mim, né, Michele? Que ela sempre está me apresentando a Deus em oração, aleluia. Obrigado, viu, Michele, por ser minha intercessora. Simone, o não de Deus dói, mas temos que aceitar e confiar, pois Ele tem o melhor. Sim, Simone. Então a nossa vida de oração, ela tem que ser constante, aleluia. Oração todos os dias, aleluia. Principalmente de manhã, irmãos. Principalmente, faça o teu devocional. Tenta acordar sempre um pouquinho mais cedo, para você conseguir levantar, né? Fazer a sua higiene pessoal, tomar o seu café, vai pro quarto, ou primeiro ora, depois toma o café, que é importante também ali um jejum. Faça ali pelo menos uns 30 minutinhos de oração, leitura da palavra, consagra a tua casa, a tua família, teus projetos, coloca tudo na mão de Deus e vai. Você vai ver que seu dia vai ser muito melhor, aleluia, quando você faz isso. Confesso que quando eu faço, às vezes, a gente perde às vezes o horário para levantar e faz aquela oraçãozinha curta, aleluia, seu dia parece que não avança, né? Precisamos dedicar em oração. Orar por mim nas minhas orações, nunca esqueço de vós. Isso mesmo, Michele. Então, vamos ver se no ano de 2026 nós vamos avançar, né, nessa questão da oração, orar mais. Então, sinais de quem está avançando: desejo pela palavra, vida de oração, sensibilidade à voz do Espírito Santo, que nós já falamos aqui sobre o discernimento espiritual. Que o Espírito Santo sempre está falando algo dentro do nosso coração, mas precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Como eu sempre digo, o mundo tem muitas vozes, né? Mas precisamos calar as vozes do mundo para que possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo na nossa vida, porque hoje em dia o mundo tem muitas vozes que tentam nos atrapalhar
a ouvir a voz de Deus. Quantas vozes, né? Vozes contrárias, que tentam nos desanimar, pessoas que não caminham com Cristo e olham para a nossa vida, às vezes passando por uma prova, porque crente passa por prova. Se não estiver passando por prova, meu Deus, o que está acontecendo? Será? Ai, meu Deus, estou sem prova nenhuma. Né? A gente até espanta, porque crente tem provação, aleluia. E às vezes o incrédulo, o não crente vai olhar para a nossa vida e vai apontar o dedo para nós e dizer: onde está o seu Deus, que a tua vida está desse jeito? Olha que prova que você está passando. Meu Deus, será que Deus é com você mesmo? Porque você está passando essa prova aí? Muita gente olha e pensa assim, são vozes contrárias de Satanás querendo nos paralisar, irmãos. Por isso, não temos que dar ouvido a essas vozes contrárias que tentam nos parar, aleluia. É Satanás tentando bloquear a nossa vida, mas eu profetizo que no ano de 2026 nós não vamos dar ouvido às vozes contrárias. Os nossos ouvidos vão estar blindados contra essas vozes, aleluia. Declare isso: meus ouvidos estão blindados contra vozes contrárias que tentam me paralisar, aleluia. Chega de ouvir as vozes do mundo, precisamos ouvir a voz de Deus. Então, sinais de quem está avançando: menos influência do mundo e mais dependência de Deus. O mundo tenta nos influenciar de várias maneiras, aleluia, principalmente através da internet, aleluia. Mas precisamos ser mais dependentes de Deus e não dependentes do mundo, aleluia. Para que a sua vida avance, você não depende da vida política, da vida econômica, do presidente, do governador, do prefeito. Você não depende de nada disso, aleluia. Para que a sua vida cresça espiritualmente, você depende de Deus. É de Deus que nós precisamos depender diariamente e não de influências do mundo. Glória a Deus, aleluia. Isso mesmo, Kelly. Meus ouvidos estão blindados contra vozes contrárias. Meu Deus, é forte, irmãos. Está sendo forte a nossa oração hoje. Meu Deus do céu. Estou sentindo cada arrepio aqui do pé à cabeça, irmãos. Então vamos lá, para a gente terminar. Uma aplicação prática para a nossa vida. Pergunte para si mesmo: tenho separado tempo diário para Deus? É uma pergunta que nós vamos fazer para nós hoje. Tenho separado tempo diário para Deus? A palavra de Deus tem sido a minha prioridade? Tenho buscado intimidade ou apenas respostas rápidas? É o que eu estou falando, quando a gente fica aí buscando profeta, só atrás dessas coisas, né? É aquela resposta rápida do momento, mas eu não tenho intimidade nenhuma com Deus. Então decida hoje se aproximar de Deus com sinceridade e entrega total. E algo que até não comentei aqui, porque essa palavra continua assim, ó. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Aí tem um ponto, começa a parte B do versículo. Purificai as mãos, pecadores. O que significa isso? Afastar do pecado, irmãos. Para nós chegarmos a Deus, precisamos afastar do pecado. Quem sabe ainda tem um pecado aí de estimação, como muitos pastores dizem, né? Pecado de estimação que ainda continua persistindo na sua vida. Mas um convite para mim e para você hoje é: purificai as vossas mãos, limpa teu coração, aleluia. É a busca pela santidade, irmãos, que nós já falamos aqui, avançar em santidade, aleluia. Nós somos pecadores sim, mas não podemos acumular pecados de estimação na nossa vida, aleluia. Precisamos, aleluia, precisamos vencer as tentações, como eu disse, se afastar do pecado e nos aproximarmos mais de Deus com o nosso coração puro, com o nosso coração limpo, com o nosso coração sincero diante de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus, mas a vida de santidade, Jesus Cristo, aleluia, é o que nos aproxima de Deus novamente, aleluia. Então decida hoje se aproximar de Deus com sinceridade, coração limpo, longe do pecado, aleluia. Glórias a Deus, irmãos. Como nós precisamos melhorar na nossa vida espiritual, né? Crescer, aleluia. Crescer. Jesus, quando ele nasceu, ele cresceu, se tornou um menino, a palavra diz que Jesus crescia em graça e Jesus crescia em sabedoria, né? Precisamos crescer em graça e crescer também na nossa sabedoria. Então que essa palavra fique no seu coração, né? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Que no ano de 2026 nós possamos ser muito mais íntimos. A palavra hoje é intimidade. Como é bom ter intimidade com Deus, aleluia. Saber que quando nós oramos Ele está nos ouvindo, saber que Ele tem direção, saber que Ele nos alimenta com a Tua palavra, saber que nem como Jesus, Ele venceu as tentações quando Ele estava no deserto, Satanás ali falando na cabeça de Jesus, aleluia, e Ele venceu por causa da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós sabemos da palavra, quando o diabo vem nos tentar, aleluia, nós sabemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Vamos orar agora, irmãos? Chegou o momento da nossa oração, já é 8h36, ó, já passamos meia hora aí da nossa oração, do nosso devocional, da nossa meditação na palavra. Agora chegou o momento da nossa oração. Bom dia, Tata. Graça e paz. Chegou bem na hora da nossa oração. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos buscar agora. O tema hoje é avançar na vida espiritual. Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, estamos na Tua presença, Senhor, nessa quinta-feira abençoada. Mais um dia lindo que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na Tua presença e glorificar e exaltar o Teu santo nome, porque Tu és digno de toda honra, de toda adoração. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, Pai, nessa manhã. Ó Deus, Tu és bondoso, Tu és misericordioso com as nossas vidas, Pai. Oh, se não fosse a Tua graça e a Tua misericórdia na nossa vida, nós não estaríamos aqui, aleluia. Se não fosse a Tua graça, aleluia, e a Tua misericórdia, porque se fosse da vontade do homem, o homem não se aproxima de Deus, aleluia, sozinho. Mas é por causa da Tua graça, é por causa de Jesus que nós nos aproximamos de Deus novamente. É por causa de cada gota derramada naquela cruz que nós temos uma nova oportunidade, aleluia, de estar próximos de Ti, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e nos conduza para um caminho de santidade, Senhor. Vem tirando de nós tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Pai, venha nos mostrando, muitas vezes nós não enxergamos, Pai, algumas coisas. Mostra, Senhor, para nós aquilo que tem Te desagradado, aquilo que tem nos afastado, Senhor. Venha mostrando para nós aquilo que nós precisamos mudar. Precisamos ser melhores no ano de 2026. Precisamos melhorar a cada dia, aleluia. Precisamos ser pessoas melhores. Precisamos ser melhores na nossa casa e na nossa família, melhores no nosso trabalho, melhores na igreja, melhores no nosso ministério. Nos ajuda a melhorar, Senhor. Oh, Jesus, venha nos ajudando, Pai, a ser pessoas melhores, Senhor. E nesse momento nós colocamos o nosso mês de julho em Tuas mãos. Estamos orando pelo mês de julho. O mês de julho já é metade do ano. Muitas pessoas, quando chegam em julho, já estão cansadas. Quando chegam em julho, já estão sobrecarregadas. Quando chega em julho, já vem algumas dificuldades, até financeiras, às vezes, na nossa vida, Pai. Mas nós estamos aqui colocando esse mês inteiro em Tuas mãos, sabendo que o Senhor cuidará de tudo nos detalhes, sabendo que o Senhor virá com provisão diária, sabendo que o Senhor vai nos dar saúde, sabendo que o Senhor vai nos dar direção para as nossas decisões, ó Pai, no mês de julho, Senhor. E que nós possamos crescer espiritualmente, é o nosso tema hoje, Pai. Ô Senhor, precisamos sair do leite, de sermos crianças na vida espiritual e nos tornarmos adultos já comendo o que é sólido, aleluia. Que possamos no ano de 2026 chegar à nossa verdadeira maturidade espiritual. Muitas pessoas estão ainda crianças, aleluia, dependentes dos outros, aleluia. Mas que possamos nos tornar dependentes de Deus, aleluia. Buscarmos mais a Tua presença, Senhor, em oração, em leitura da palavra, em busca diária da Tua presença. Porque o que é de nós sem a Tua presença, Senhor? Moisés mesmo disse que ele não queria que o anjo o acompanhasse, mas sem a Tua presença eu não saio daqui. É isso que nós temos que declarar. Sem a Tua presença nós não saímos do lugar, ó Deus. Sem a Tua presença, Pai, nós não caminhamos. Sem a Tua presença nós não avançamos. Precisamos da Tua presença, Pai, na nossa vida. Assim como o Senhor foi na vida de Moisés. Assim como o Senhor foi na vida de Josué, aleluia, na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida de Davi, Senhor. Nós precisamos da Tua presença, aleluia, no ano de 2026, para que possamos avançar espiritualmente, sermos mais sensíveis à Tua voz, Senhor. Nos dá discernimento espiritual, que possamos ouvir mais a Tua voz, Senhor. Que o Espírito Santo, aleluia, venha falando conosco, Pai, e que possamos dizer não às vozes contrárias, mas ouvir a Tua voz diariamente, nos dando direção na nossa vida, nos ajudando, Pai, a ser mais próximos de Ti, ó Deus. Intimidade é a palavra hoje aqui. Que possamos ser íntimos de Ti, Pai. Um relacionamento sério contigo, Pai, nesse ano de 2026. Aleluia, louvado seja Deus. Abençoa cada pessoa que está comigo nessa oração, ó Deus. Venha com uma bênção especial na vida de cada um. Pessoas que têm me acompanhado aqui desde o primeiro dia, Pai. Pessoas que entraram hoje pela primeira vez. Receba a bênção, receba a cura, receba a libertação, receba direcionamento de Deus na sua vida hoje. Aleluia. Abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoa os projetos dessas pessoas, ó Pai. Que os projetos, aleluia, sejam da Tua vontade na vida deles, Pai. Afasta todo o mal da nossa vida, Pai. Livra-nos do mal, Deus. É o que eu te peço nesse dia e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, gente querida? Oh, meu Deus, que presença, irmãos. Chega até a me faltar, às vezes, o fôlego aqui, Pai, de tanta presença nessa oração, irmãos. É muita presença, Senhor. Vamos fazer a nossa declaração profética agora. Temos feito cada dia uma declaração profética. Aleluia. Em 2026, eu avanço na vida espiritual. Minha intimidade com Deus cresce. Minha fé se fortalece e o Espírito Santo governa as minhas decisões. Vamos de novo? Em 2026, eu avanço na vida espiritual. A minha intimidade com Deus cresce. A minha fé se fortalece e o Espírito Santo governa as minhas decisões. Aleluia! Deixa eu ler para vocês aqui. Glória a Deus. Deixa eu ler para vocês de amanhã o que vai ser. Nossa, meu celular até caiu aqui, irmãos. Oh, Jesus. Espera aí. Só um minutinho. Vamos lá. Já estudamos aqui, né?